Bom dia, moçada, ou melhor dizendo, boa noite. Quando nós começamos a trabalhar aqui, estava fazendo uma temperatura de, 8 graus. Não é moleza não, a coisa está realmente feia com esse friozinho. Espero que pela noite, quando você estiver assistindo aí a aula, a coisa esteja um pouquinho melhor, né? Nós que somos mineiros não estamos acostumados com tanto frio assim não, principalmente aqui em Uberaba. Dando continuidade às nossas bate-bolas de TCC, trabalho de conclusão de curso, hoje nós vamos concentrar o nosso papo em cima das referências, tá? Mas eu vou aproveitar, vou dar uma revisada geral com vocês aqui no TCC da Lohane Cristine Gonçalves, né? E nós estamos aproveitando para fazer isso justamente porque ela já passou por todo o pente fino com a orientadora dela, que é a professora Fernanda, a doutora Fernanda, e então vocês vão poder visualizar o que deve ser feito assim que termina o seu trabalho de conclusão de curso, assim que termina o seu artigo, e serve também para quem está terminando o projeto. Tá? Nós vamos prorrogar a data da terceira etapa em mais uma semana, porque eu ainda não consegui terminar de corrigir os trabalhos. Tem trabalho demais, então eu vou estar recebendo a terceira etapa, tanto de TCC1 como de TCC2, ou seja, o projeto e o artigo científico, até o dia 5 de junho, tá certo? Por que isso? Para que eu possa corrigir para vocês antes de depósito. Quando que tem que acontecer o depósito do TCC? Dia 15 de junho. Então precisa ficar atento a essas datas. Está tendo muito ruído de comunicação. O prazo que venceria no dia 30 de maio, então, para a entrega da terceira etapa, foi prorrogado porque eu não consegui corrigir todos os TCCs ainda. Farei isso até domingo. Estou trabalhando dia e noite, cada momento livre que eu tenho na minha agenda, eu corro para corrigir os TCCs. Vou corrigir até domingo, dia 31. E todo mundo tem até dia 5 para me entregar a terceira etapa do TCC. Repetindo a data de novo, 5 de junho de 2020, perfeito? Quem não me entregar até essa data vai ficar sem correção para o depósito, tá certo? Eu preciso de prazo para corrigir. Vou fazer essas correções do dia 6 até o dia 12 de junho. E vocês vão fazer o depósito do TCC, tanto do projeto quanto do artigo científico, no dia 15. As bancas serão marcadas para a partir do dia 22 de junho. Eu ainda não sei como vai funcionar, se nós já poderemos fazer bancas presenciais ou se as bancas serão feitas através de recursos tecnológicos, mas a agenda prevista para o início das nossas bancas de TCC é dia 22. Como eu sei que tem muita gente que não assiste, quando você entrar em contato com seus alunos, seus amigos no grupo de WhatsApp da turma, peça para que assistam a aula. Aqui na aula e em todas as aulas anteriores tem todas as dicas de formatação que você precisa saber. E na aula de hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, eu acabo de passar para vocês qual é a nossa agenda. Data final já prorrogada para a entrega da terceira etapa do TCC, dia 5 de junho. Data para que eu mande a correção da terceira etapa para vocês, 12 de junho. Data para depósito do artigo científico e do projeto, dia 15 de junho. A partir do dia 22 de junho, bancas de TCC
com regras e horários ainda a serem definidos, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos nos concentrar na parte de referências, mas antes de chegar lá, eu vou dar uma passada geral aqui pelo trabalho da Lohane, pelo artigo dela, que já foi totalmente corrigido pela orientadora, a professora Fernanda. Então, conforme a gente pode observar, a distribuição e identificação aqui da primeira página está correta, o título. No finalzinho da página, identificação cidade e ano, perfeito. Página 2. Na página 2, mais uma vez, o nome correto, o título ok. A identificação do que o trabalho se destina, a orientadora. Aí, nesse caso aqui, não tem co-orientador. Tá? É só a orientadora mesmo, só a professora Fernanda. Aqui, como eu tirei o nome do co-orientador, desceu um pouquinho, eu tenho que voltar para o final da página, mas estava certo. A Lohane, na folha 3, já fez a correção, passou o nome dela para a caixa baixa, não está tudo em maiúsculo como nas duas anteriores. Título correto. Dados para aprovação com a composição de banca examinadora. Qual é o único nome que vocês têm que dar para colocar? O da professora ou professor orientador, que precisa contar com o título, tá certo? Prosseguindo aqui, membro da banca e membro da banca, só que não está no finalzinho da página, tá vendo? Então aí o que a gente faz? Enter, Enter, Enter. Será que chegou no final? Perfeito. Até chegar ao final da página. Aqui o título do artigo, porque no caso é TCC 2, nome dela com rodapé, nome da professora Fernanda com rodapé. Não vai ter o meu aqui, porque este não tem coorientação. Passamos então ao rodapé para conferir. Está aqui a identificação de mini resumo da Lohane e também da professora Fernanda. Certinho, exatamente como deve estar formatado. Nós passamos então para o resumo, ok. Lembrando que o conteúdo, quem olha é o orientador, eu só olho a formatação. Um Enter, palavras-chave, perfeito, aí aqui o espaço não está padronizado da forma correta. São 2 espaços em branco, no terceiro escreve. Aqui, mais uma vez, eu tenho ausência de formatação adequada. Como que a gente faz? Precisa tirar esse espaço de pontos aqui. Você vai lá na caixinha do parágrafo, espaçamento. Antes 0, depois 0. Fechou? Tá ok? Aí você passa novamente para cá. Precisa quantos espaços em branco? 2. Tem nenhum. 1, 2. Não é isso? Ó, 1, 2 espaços em branco. Começa a escrever no terceiro. Seguindo aqui pela introdução, lembrando que o texto já foi corrigido pela professora Fernanda, mais uma vez falha na padronização dos espaços, são 2. Aqui de novo, 2. Capítulo 2, então, é o poder familiar. Percebe-se aqui uma ausência, aliás, um espaço que aconteceu porque nós fizemos o distanciamento aqui na parte superior. Você tem que voltar isso para o início da página, tá vendo? Sempre que eu passar aqui da última linha da página anterior para a primeira linha da página posterior, precisa estar com texto. Não pode ficar nenhum espaço em branco aqui. Como nós estamos diante de um subtítulo, aí sim, apenas um espaço em branco. Então, quando nós temos títulos, 1, 2 espaços em branco. Quando nós temos subtítulos, só um espaço em branco antes de começar o texto.
Vemos aqui uma citação feita da forma correta, o nome do autor do lado de fora do parêntese em letras minúsculas, apenas a primeira letra maiúscula, dentro do parêntese ano e página. Citação com recuo, a fonte reduzida para 10, tudo ok. Aí eu tenho que fazer isso trabalho por trabalho, por isso que demora, tá, gente? Temos aqui uma citação de artigo da Constituição Federal, é isso? Quando nós temos artigo da Constituição ou de lei, tem que citar o autor. Qual que é o ano? 1988. Não é o ano da Constituição Federal e o autor não é o Brasil? Então tá tudo certo agora. Opa, aqui nós temos uma falha de espaço, estamos com 2, é apenas 1. Prontinho. Seguindo adiante, para Diniz, o poder é familiar. Não colocou aqui a identificação de ano e página, mas colocou na parte de baixo ao final da citação recuada. Mais uma vez, certinho. Parabéns, Lohane. Continuando aqui na correção dos capítulos, mais um artigo de Constituição. No final, precisa ter o autor, que é o Brasil, e o ano dessa obra, 1988. Temos um parágrafo de uma linha apenas. Isso não é recomendável, mas texto eu não faço correção. Se o orientador achar que está legal, é o que está valendo, perfeito? Dando continuidade, nós temos mais um subtítulo. Quando é subtítulo, apenas um espaço, tá certo? Esqueci de um detalhe importante. No subtítulo, a letra não é maiúscula, tá certo? Vamos lá, vamos fazer a correção. Prontinho, continua sendo em negrito. Vamos ver lá no 2.1 como é que tá? No 2.1 também está em letra maiúscula. Então, nós temos que passar para letras minúsculas. Continua negrito, mas no subtítulo não tem mais caixa alta. E o espaço é apenas 1. Mais uma citação, só que essa ficou errada, tá vendo? É uma citação só de 3 linhas. Qual que é o jeito certo de fazer aqui? Então, para Diniz, eu vou tirar essa citação de fim de página aqui, ó, 2009, P. Espaço 571, fecha, 2 pontos, não tem 2 pontos ainda não, perdão. O poder familiar é, a gente tira essa parte aqui, cadê? 1, 2, 3, peraí, ficou errado, que é colchete, 1, 2, 3, perfeito. Como aqui é dentro da linha, eu preciso colocar as aspas, retiro do final porque já está no começo. E aqui nós vamos passar a fonte para 12, que é a correta. Ei, professor, mas aí agora ficou com 4 linhas. O que nós temos que fazer? Tem que redimensionar. Vamos lá. Tem que reescrever, gente, até dar certo. O poder familiar conforme se observa nas lições, vamos tirar aqui que tem que até identificadas em sua obra,
Pronto, conseguimos. Tá vendo? Mudamos a frase aqui utilizada pela Lohane até ficar com as 3 linhas. E você tem que fazer isso no seu trabalho. Cuidado, senão fica errado. Tem que retirar os espaços agora, porque nós mudamos a forma. Não se esqueça de cada correção. Você vai e salva. Mais uma citação de Constituição. Essa aqui já está com a indicação. Brasil 1988. Perfeito. Aqui nós temos o Código Civil. O Código Civil é de quando? Brasil, 2002. Tem que identificar, porque senão como é que nós vamos saber de onde tirou? Olha só, mais um problema de espaçamento aqui. Está com espaço de pontos e não é esse que se utiliza. Você vai lá, coloca o 0 no campo depois, pronto. Coloca o cursor na frente do parágrafo onde se exige o espaço, prontinho. Tá certo? Olha lá, um espaço entre o texto e a citação recuada e um espaço entre a citação recuada e o texto que se reinicia. Continuando aqui, nós temos mais uma citação, a Lei 8.000 e tal, que é o ECA, né? E tem o texto. O que ficou faltando aqui? Brasil, vírgula, de que ano que é o ECA? 1990. Fechou? Mais um artigo do ECA, não pode ficar apenas uma frase solta de cá. Mais uma vez, precisou ser colocada a identificação de onde foi retirada essa referência. Leciona venosa, está com vírgula sobrando aqui, tira fora. Citação recuada feita da forma adequada, mais um subtítulo. Aqui o que está errado mesmo? Letra maiúscula. Em subtítulo não tem letras maiúsculas. Vamos lá, prontinho. Espaçamento correto, mais uma citação recuada que não está correta. Por quê? Porque ela é de 3 linhas. Então tem que voltar ela para o corpo do texto e ela vai ser feita do mesmo tamanho. Quando é feita no corpo do texto, essa citação de até 3 linhas vai ficar entre aspas. Também precisa fazer aqui a identificação. É do Código Civil, então Brasil 2002. Não tem espaço aqui, porque nós mudamos a forma da citação. E vamos lá, continuando na correção. Mais uma citação de artigo de lei. Precisa identificar e você aproveita para ir fazendo isso no seu artigo e também no seu projeto de pesquisa. As regras de citação e referências valem para os 2 tipos de trabalho, hein? Mais uma de artigo. Prontinho. Continuando. Mais uma de artigo. Pronto. Olha só, citação até 3 linhas. É feito onde mesmo? Dentro do próprio parágrafo. E do mesmo tamanho a fonte. Prontinho, seguindo dama. Lembrando que vocês têm que fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui no trabalho de vocês, hein? Agora nós vamos começar capítulo. Mais um espaço, mais um. Por quê? Porque em capítulo são 2 espaços em branco antes do título
e 2 espaços em branco depois do título antes de começar o texto. Olha só, aqui o que aconteceu? O que está errado aqui? O espaçamento entre linhas está simples. Aliás, estava 1,15 e é 1,5. Correção feita. Agora nós temos um subtítulo. Subtítulo não é em letra maiúscula. Então vamos lá, vamos fazer essa correção. Eu perdi aqui, gente. Cadê a letra? Achei. Minúsculo, prontinho. Para Milano, não tem vírgula aqui. 2008-39, a guarda é. Perfeito. Olha só os espaços com pontos. Isso não pode. Você vai lá, caixinha parágrafo. Aqui onde tem esse espaçamento de ponto é 0. Ok. Põe o cursor na frente do parágrafo que se de espaço. Enter. Ó, aqui ficou errado. Por quê? Tamanho da fonte é 12. Mesmo no espaço em branco. E o espaçamento entre linhas é 1,5. Parece que aqui em cima também está errado o espaçamento. Vamos ver? Ó, tá simples, é 1,5. É muito importante rever todo o trabalho, senão vai ficar errado, tá certo, gente? Precisa ter bastante atenção. Mais uma citação só de 3 linhas. Até 3 linhas é no corpo do texto. E no mesmo tamanho de fonte. Ao final, o que a gente faz mesmo? Identifica de onde tirou. ECA 90, 1990, prontinho, feito. Subtítulo. Subtítulo não tem caixa alta, que é a letra maiúscula. A letra vai ser minúscula, tá certo agora. O espaçamento também correto. Visualizando assim é mais fácil de saber como fazer no seu. Por isso, a importância de vocês assistirem às aulas. Toda expressão em língua estrangeira em itálico. Mais um subtítulo. Tem que tirar a letra maiúscula daqui. Prontinho. Citação até 3 linhas. O que ficou errado aqui? Dessa vez só voltar para o corpo do texto. Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu em seu artigo 1º tal, mais uma citação está ok, outra citação que está correta, correto da Constituição, aí aqui faltou a identificação do Estatuto Brasil, 1990. Citação de Lima correto, só precisa dar um espaçamento, tá certo, gente? Não pode deixar colado, não. Depois de vírgula e ponto, sempre tem um espacinho. Agora nós temos um título. Então, são 2 espaços. Subtítulo precisa tirar a letra maiúscula daqui. Muito bem. Vamos salvar de novo. Citação ok. Mais uma citação ok. Aqui também.
Muito bem, a Lorraine conseguiu construir um trabalho que está bonito. Subtítulo novamente. Letra minúscula. Citação até 3 linhas no corpo do texto. Tem que revisar o trabalho inteiro, gente, tá bom? Aqui na realidade é o tamanho, nós temos que passar por 12. Como é uma citação de Código Civil, Brasil, 2002. Fechou? Não tem esse espaço, parágrafo 2º do artigo tal. Mais uma citação. Cuidado com a acentuação de palavras, tá, gente? Precisa fazer uma revisão completa de ortografia no seu trabalho. Todo mundo tem que fazer. Então, nós temos uma citação do Código Civil. Faltou aqui a identificação de autoria e ano dessa obra. Quando é feito dentro do corpo do texto, o ponto é depois da citação. Aqui. Prontinho. Continuando, temos uma lei de 2014, como é Lei Federal Brasil, 2014. Opa, temos aqui uma citação de lei. Acredito que seja dessa mesma lei de 2014 aqui. Precisa mencionar a lei, tá? Mais de uma vez. Toda vez que começa o texto falando de uma lei específica e retoma no parágrafo, você tem que mencionar a lei novamente. Não se faz citação com número de 2 páginas mais, apenas com o número da página em que essa citação teve início. Mais um subtítulo. Letra minúscula. Nossa, professor, mas dá muito trabalho. Todo mundo tem que fazer isso. Estão vendo que está dando diferença aqui? Ó, tem espaçamento de pontos novamente. Podem ter certeza. Tem que vir aqui no depois 0. Viram só como é que mudou? Estamos quase terminando já. Mais uma citação correta. As considerações finais. Considerações finais é título, então 2 espaços em branco antes e depois. Passando então para o resumo em inglês, o título em inglês, as palavras-chave em inglês, referências é um novo título, então são 2 espaços antes, 2 espaços depois. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que eu já identifiquei. As referências não estão em ordem alfabética. Essa é uma premissa essencial. Seleciona todas as referências e pede para ordenar. Texto selecionado em ordem alfabética. Tá vendo só? Onde que é isso? No início, dentro da caixinha parágrafo, onde eu tenho o A, Z. Classificar por parágrafos.
tipo texto, ordem crescente. Ok, o próprio Word colocou já as referências dentro do novo esquema. Agora aqui nós vamos ter que fazer novamente a formatação. Por que desceu tanto assim? De vez em quando o computador dá uma de meio rebelde. Tá? E tem que ter paciência para fazer toda a adequação manualmente, quando for o caso. Então, referências 1, 2 espaços em branco. 1, 2, 1, 2. Terceiro espaço. Tem que ter um espaço em branco entre as referências. Tem espaço de pontos aqui, tá vendo? Olha só. Então tem que pegar para evitar de ter que fazer tudo novamente. Seleciona, vai lá no parágrafo, no depois coloca 0, prontinho, e vai fazendo manualmente, como eu mostrei aqui, esse distanciamento. Hoje está um pouquinho mais longo, porque vocês viram que não é moleza. Tá? Então eu corrijo trabalho por trabalho, e ao invés de estar fazendo aqui, como eu estou demonstrando para vocês, eu tenho que fazer o apontamento digitando no e-mail. Para que cada um de vocês possa fazer a própria correção. É que nós tivemos um probleminha, eu tenho que tirar esse colorido. Tá rebelde, não faz mal, a gente vem aqui, muda a cor da fonte para o preto. Foi? Não, não foi, tá teimoso esse. De novo, mais uma. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E coloco a opção marcar somente o texto. Prontinho, resolvido. Vocês viram que todas as referências passaram para o esquema de ordem alfabética. A única coisa que houve foi a supressão dos espaços. Aqui os espaços já foram normalizados. Eu fiz a retirada do espaçamento de pontos. Né? E nós vamos aqui, ó, essa é uma obra que é um capítulo de um livro. Tá? Então a Ana Carolina Silveira, aqui, ó, é a autora. Título do livro em negrito. Aí nesse caso aqui ficou errado. Por quê? Porque está o título do capítulo em negrito. E quando é uma obra organizada, em negrito é o nome do livro que você está tirando essa referência. O nome dos organizadores da obra. Aí você tem que identificar que eles são organizadores e não autores. Terceira edição, São Paulo. Ficou faltando aqui o quê? O nome da editora, que eu não sei. Aí esse nome a Lohane depois acrescenta, tá certo, Lohane? Eu não tenho como identificar para ti. Dando continuidade aqui, um artigo de internet, nome da autora, título do artigo em negrito, a disponibilidade, o acesso, quanto aconteceu, o que faltou desse artigo aqui para a referência ficar ok, que ano que foi publicado. Citação de lei. Lei. Qual que é o título da lei, moçada? O número dela, não é? Então, nesse caso, é o número da lei que vai em negrito. Só o número. Mais nada. Ou quer dizer, o nome da lei. Lei número tal. Até aí é negrito. A data não. Mais uma lei aqui.
aqui. Você vai lá, tira esse negrito. E vai para o negrito no número da lei. E assim é toda vez que você, no seu projeto ou no seu artigo, tiver uma referência de legislação. Ah, mas e o Estatuto da Criança e Adolescente? Não, a lei número tal institui o Estatuto. Então, o título é o nome, número dessa lei. Brasil. Qual que é o nome, gente? Constituição Federal de 1988. Então, é ela que vai em negrito, não a data. Vocês veem que é muita coisa para corrigir e o trabalho da Lohane está ótimo, está bem estruturado. Mesmo assim, é muita coisa para fazer correção. Imaginem se o seu estiver desorganizado. Não demore para me mandar, porque dependendo da quantidade de apontamentos que eu fizer, você vai demorar muitas horas para corrigir. Nome do autor, mais uma vez, artigo, faltou o ano desse artigo. Um livro. Ok, nome de autor, mais uma vez, título, subtítulo. Os dois pontos são colados no nome da cidade, editor e o ano, ok. Mais um livro citado corretamente, mais um. Esse aqui é obra organizada. Quando é obra organizada, não é o título do capítulo que deve ser em negrito. É o título da obra. E aí você continua nos autores, identifica que na realidade eles são organizadores da obra, aqueles que emprestam o nome para o livro. Número da edição, cidade, aí aqui faltou a editora. Vírgula, ano. Ok. Nós temos aqui mais um artigo, ou é artigo mesmo, né, da Neiva, a guarda compartilhada, só que aí São Paulo, Pai Legal, saiu em negrito. Tem que corrigir referência por referência, moçada. Nome de autor, título do livro, cidade, editora, ano, ok. E aqui nós temos mais uma vez aquele de obra organizada, que precisa tirar o negrito do título do artigo, vem para o nome dos organizadores, identifica eles como organizadores, ponto, terceira edição, São Paulo, 2016. O que faltou aqui mais uma vez? O nome da editora, vírgula, 2016. Guarda compartilhada, novos paradigmas, ok, uma citação de livro. Temos aqui mais um livro do Rizardo. Faltou ponto, espaço. Aqui nós temos um artigo. Faltou o ano desse artigo. Ok. Muito bem, finalizamos aí a correção do trabalho da Lohane. Vou estar mandando para ela fazer esses ajustes aqui que eu não consegui identificar. Parabéns, viu, Lohane? Ficou muito bacana, ficou bonito, ficou bem organizado. Não estava difícil de corrigir. E você precisa terminar essas lacunas
aqui principalmente das referências. Então, dê mais uma revisada, dê mais um ajuste na questão ortográfica e gramatical, mas no geral seu trabalho está ok. Estou te mandando ele pelo e-mail para você finalizar as correções e vocês viram como deve ser feito. Terminou, não esquece de salvar, muito importante para não perder o trabalho. Na hora que vocês estiverem fazendo a correção do de vocês, qualquer dúvida é só falar com o professor. Aliás, não tenho recebido dúvida de ninguém. Aproveitem a oportunidade. Prestem atenção nas datas que eu já divulguei para vocês no início da aula. Elas não serão prorrogadas. Então, moçada, mãos à obra e vamos terminar logo esse trabalho para superar mais esse obstáculo cumprido nos finalmente da disciplina TCC. Hoje demorou um pouquinho mais, a nossa aula ficou com 42 minutos, mas eu acredito que tenha sido útil para todo mundo, tanto para os alunos do trabalho de conclusão de curso 1, quanto para os alunos do trabalho de conclusão de curso 2. Todas as regras que eu passei aqui para vocês de formatação são aplicáveis em ambos os casos, com as respectivas diferenças estruturais que vocês têm no modelo do projeto de pesquisa e no do artigo científico. Até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam de ir me mandando os trabalhos. Até o domingo eu dou o retorno de todos os TCCs que eu ainda não corrigi e sigamos adiante para superar essa disciplina e correr para o abraço rumo ao diploma que vocês tanto esperam. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Ele assim permitir.